Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Ana Paula Santana, treinadora de vida e de negócios, mentora de pessoas. Eu tô aqui hoje para iniciar uma série nova chamada Pauladas da Ana. É isso mesmo. Mensagens que talvez mexa com você, te deixe bravo, faça você dar dislike, faça você sair do meu canal, mas eu tenho certeza que essas mensagens diretas, curta, talvez até um pouquinho grosseira, possam edificar a sua vida de alguma forma. E o tema de hoje, o primeiro tema dessa série é: somos todos hipócritas. Não adianta falar que não somos. E antes que você dê dislike, eu quero te explicar primeiro o que é ser um hipócrita e contar algumas coisinhas para vocês para ilustrar esse vídeo. Olha só, hipocrisia segundo o dicionário significa ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui. Frequentemente exigindo que outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixou de adotar. Nós temos o hábito de dizer: não suporto hipocrisia, porque a gente se acha muito dono da verdade. E vocês sabem que em 2 anos eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a palavra de Deus, eu tive a oportunidade de escolher caminhar, né, para ser semelhante a Cristo, para ser discípula de Jesus. E eu confesso que não é nada fácil, porque perfeito mesmo é só Cristo, perfeito mesmo é só Jesus. E eu quero contar uma historinha para vocês. Na medida que você vai caminhando para conhecer a Deus, para conhecer Jesus, as coisas vão ficando desafiadoras no meio do caminho, né? E eu me lembro que o ano passado eu fiz um comentário na foto de uma blogueira que eu gosto muito, e eu percebi que estava acontecendo alguma coisa na família dela, e enfim. E aí eu deixei um comentário, né, dizendo que eu estava orando por ela e que eu esperava que as coisas se resolvessem e que ficasse tudo bem. E aí, minutos depois, eu recebi uma mensagem no meu direct dizendo o seguinte: Ana, eu quero te contar toda a verdade dessa pessoa aí, dessa blogueira. Você sabe que o marido dela foi acusado disso, é um absurdo. E ela é sócia do marido. Então, eu só quis te contar para você ficar bem alerta sobre o perfil dessa pessoa e blá, blá, blá. Daí eu percebi que Deus, na verdade, estava esperando para ver qual seria a minha resposta. Por quê? Porque quando você começa a caminhar, quando você começa a conhecer Jesus, a sua vida, os seus comportamentos, o seu caráter também precisa mudar. E a minha resposta para essa pessoa foi: olha, não me interessa o que aconteceu na vida dela. Eu só desejo que tudo se resolva e que tudo fique bem. Naquele momento eu me senti aliviada porque eu deixei a minha carne de lado. Não me interessa julgar, isso não me cabe, não combina comigo, não combina com uma pessoa que morreu para si mesmo e nasceu em Cristo. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que somos todos hipócritas, sim, porque a todo momento nós achamos que estamos praticando a justiça, né? A gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E mais, a gente se acha muito sábio, muito dono da verdade, quando na verdade a gente está condenando o outro em cima de uma condenação que já existe e a gente nem sabe até que ponto essa condenação nos cabe, é verdadeira ou não. Outro exemplo que você já deve ter acompanhado é o caso do MC Gui, aquele menino de 21 anos que estava com a família em Orlando, de férias, e de forma muito inconsciente e inconsequente, ele fez um stories rindo da figura de uma menina que depois veio à tona que estava fazendo tratamento de câncer, com peruca, não tinha sobrancelha e tudo mais. É óbvio que ele foi infeliz, eu comentei isso no meu Instagram, mas o que me deixou mais chocada é perceber o quanto de pessoas justiceiras ganhando vantagem e querendo fazer justiça com as suas próprias mãos sobre uma história que a gente sabe parte dela só.
chamando o menino de bandido, a família do menino de... a mãe do menino de vagabunda. Eu vi tantas coisas absurdas e geralmente eu não costumo me posicionar quando os assuntos envolvem esse tipo de polêmica. Mas o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim, dizendo, não, se posiciona assim, se posiciona como uma verdadeira cristã. E o que é um verdadeiro cristão? Aquele que crê e aquele que compreende que todo mundo merece o perdão e o amor de Cristo. Eu sou mãe. E eu me coloquei não só no lugar da família da menininha, mas como também me coloquei no lugar da família dele. Nós não podemos julgar aquilo que a gente não sabe, não nos cabe, gente. Por isso que nós somos hipócritas. Por isso que a gente precisa orar e vigiar constantemente as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma grande batalha, eu pelo menos, para me parecer cada vez mais com Jesus. Eu quero viver como Jesus, eu quero ter o caráter de Jesus. E se eu desejo ter o caráter de Jesus, eu não posso achar que a minha justiça é a justiça mais incrível do planeta. Não, não é, gente. Nós somos pecadores. Eu sou tão pecadora quanto o MC Gui. E todos os dias eu trabalho para que eu abandone a minha carne e para que Cristo viva em mim. Então nós somos todos hipócritas, sim. Se você pensar bem lá no fundo da sua alma, você vai começar a se recordar de episódios onde você também zombou da cara de alguém, onde você também fez alguma mutretinha, né, para prejudicar alguém. Nós somos imperfeitos, mas a verdade é que nós queremos fazer justiça, nós pagamos de boas pessoas, quando na verdade nós pecamos também, erramos, mentimos. E sabe, eu quero ler um trecho da Bíblia que antes de gravar para vocês eu orei e entreguei esse vídeo, entreguei essa série para que de alguma forma pudesse edificar a sua vida, tá? E aí pedi uma confirmação. E a palavra que saiu é do apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja de Colossenses. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz assim, ó: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Eu não sei se você vive segundo o que diz a palavra, mas eu posso dizer que também não é uma tarefa fácil. Agora, se você começar a andar com Jesus, se você conhecer cada vez mais a face de Jesus, a gente precisa abandonar tudo isso. Ou seja, a justicinha, nós não somos hipócritas, isso é uma grande balela, isso é uma grande mentira, nós somos sim. E a gente precisa praticar o que diz a palavra. Se você abandonou a sua carne e renasceu em Jesus, por exemplo, senão eu te convido a fazer isso. Conheça o maior amor do mundo para que você mude seus pensamentos, seus atos, seu caráter. E aí ele continua: nessa nova vida já não há diferença entre gregos, judeus, circunciso e bárbaros, e cita escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. E aí o último trecho, que para mim é o mais impactante, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais justo que você acha que está sendo, mas se você não perdoa o seu irmão, então na verdade você não entende nada de Jesus. Porque se te falta isso, e se você condena o outro com mais uma condenação além do que ele recebeu, na verdade você não está praticando absolutamente nada do que ensina a palavra. E olha só: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Isso é muito lindo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. É a paz dele que tem que reinar no seu senso de justiça. Nós somos chamados para viver em paz, não para viver em guerra, não para viver em contenda, não para ficar se dizendo tão santo, quando na verdade é tão pecador como o outro. Que a gente cuide das nossas palavras. Jesus também dizia que os fariseus eram hipócritas, porque eles pregavam uma coisa, mas faziam outra. Eles estavam mais preocupados com as leis, eles estavam preocupados se a mão estava lavada, se não estava, mas no fundo, eles não conseguiam praticar, eles não conseguiam ter amor uns com os outros. Que tal a gente abandonar? Que tal a gente abandonar esse senso de justiça que a gente quer condenar o outro com palavras que talvez são muito piores do que o próprio ato que o outro fez? Para de julgar. A gente é hipócrita, a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que seguir e evoluir nisso aqui. Que a palavra seja o seu guia, que a paz de Jesus caminhe dentro de você. Essa é a verdadeira justiça, porque o amor é o elo. Sem isso, nós somos hipócritas. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha com o maior número de pessoas e me ajuda, ativa o sininho, me ajuda a levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Tchau, hipócritas. Vamos cuidar da nossa vida, né? Tchau.